Oi, gente, como vocês estão? Eu sou a Vanessa e na aula de hoje nós vamos estudar sobre os hidrocarbonetos, certo? É na disciplina de Química, mais específica, Química Orgânica. Então, vamos lá. Os hidrocarbonetos, pessoal, eles entram em funções orgânicas. E o que seriam essas funções orgânicas? São um conjunto de compostos que possuem comportamento químico semelhantes. Daí eu trouxe algumas funções aqui para vocês. Nós temos a amida, amina, o éster, o éter, anidrido, cetona, álcool, ácido carboxílico, aldeído, fenol e o hidrocarboneto, que é o que nós vamos estar estudando hoje. E o que seriam esses hidrocarbonetos? Eles são um grupo de compostos que são formados por carbono e hidrogênio, que são aqueles elementos lá da tabela periódica, ok? E a fórmula geral para os hidrocarbonetos é CX, que o X é a quantidade de carbono que eu tenho na minha estrutura, HY, que o Y é a quantidade de hidrogênios que eu tenho na minha estrutura. Por exemplo, nessa molécula aqui que eu coloquei para vocês, vamos considerar que as bolinhas em vermelho são os carbonos. Então, como que ficaria essa fórmula geral? Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficaria C6H. Quantos hidrogênios, considerando que as bolinhas azuis são os hidrogênios? Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a minha fórmula geral para esta molécula ficaria C6H13, ok? Os hidrocarbonetos, eles são subdivididos em grupos. E esses grupos eu trouxe aqui para vocês. É muito importante vocês prestarem bastante atenção nesses subgrupos, tá bom? Porque eles caem muito aí em várias provas, não só na da escola, mas vestibular, Enem, enfim. Os subgrupos dos hidrocarbonetos são alcanos, ou também conhecidos como parafinas, que uma característica fixa desse grupo é que são de cadeia aberta e só tem ligações simples. Por exemplo, aqui os tracinhos em vermelho, eles estão dando característica às minhas ligações, ok? Então, vocês podem ver que é uma ligação simples, ó, né? Que diferente dessa, por exemplo, que é uma ligação dupla. Se só tem um tracinho, é uma ligação simples. E é de cadeia aberta, certo? Não tem nada fechado aqui, é aberto. E a fórmula geral para os alcanos ou parafinas é CnH2n mais 2, ok? O segundo subgrupo dos hidrocarbonetos são os alcenos, conhecidos também como alquenos ou olefinas, certo? Então, se você vê um alqueno, por exemplo, é um alceno, ok? A característica desse grupo é cadeia aberta e uma ligação dupla. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a cadeia aberta, certo? E uma ligação dupla, ok? E a fórmula geral para esse subgrupo é CnH2n. O próximo grupo é o dos alcinos ou alquinos. E a característica desse grupo é cadeia aberta e uma ligação tripla. Então, ó, aqui eu tenho uma ligação tripla e o resto simples, e é uma estrutura de cadeia aberta, ok? E a fórmula geral é CnH2n-2. Temos também os alcadienos, ou também conhecidos como dienos, que a característica é cadeia aberta e duas ligações duplas, ok? Então, aqui, ó, é uma cadeia aberta e eu tenho duas ligações duplas, certo? E a fórmula geral para esse grupo é CnH2n-2. Nós temos também os ciclanos, que diferentemente dos outros, a característica dos ciclanos é possuir cadeia fechada e ligações simples. Então, como vocês podem ver aqui, ó, esse ciclano é de cadeia fechada, certo? E só tem ligações simples,
ok? E a fórmula geral é CnH2n. O próximo grupo são os ciclenos. A característica desse subgrupo é cadeia fechada e uma ligação dupla. Olha aqui, ó, um exemplo que eu coloquei para vocês. É cadeia fechada, ok? E tem uma ligação dupla, certo? Ó, tenho dois tracinhos aqui, é uma dupla, ok? Lembrando que é entre os carbonos, ok, pessoal? Cada pontinho desse, ó, eu tenho um carbono. Então, é uma ligação dupla entre os carbonos. E a fórmula geral para este subgrupo é CnH2n-2. E por fim, eu tenho os aromáticos, que são tem característica como cadeia fechada, com presença de 6 átomos de carbono e que fazem ligações intercalando em duplas. Aqui, gente, ó, quero muito que vocês prestem atenção. Ele é uma cadeia fechada, certo? E esse círculo aqui no meio significa que eu tenho uma ligação dupla a cada intervalo entre carbonos. Por exemplo, vou ver se eu consigo aqui uma canetinha. Por exemplo, vamos considerar que esse círculo não está mais aqui. Então, eu teria uma ligação dupla aqui, uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui. Então, tanto faz. Se vocês vissem aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó. Se vocês vissem esta estrutura aqui, ele também seria um aromático, porque eu tenho ligações duplas intercalando, ok? Tá. E sobre a nomenclatura, gente, essa tabela que eu vou mostrar para vocês, ela é muito importante, muito mesmo, porque é a partir dela que você vai conseguir dar nomes às suas estruturas, ok? A nomenclatura, ela segue uma linha de raciocínio da IUPAC, certo? E para os hidrocarbonetos, ela segue a linha de prefixo, depois o infixo e depois o sufixo. E o que seria o prefixo? Eles são de acordo com a quantidade de carbonos que eu tenho na minha estrutura. Por exemplo, se eu tenho somente um carbono, eu coloco o início da minha nomenclatura de met. 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non e 10 carbonos dec. Após o prefixo, após eu contar quantos carbonos eu tenho na minha estrutura, eu coloco o infixo, que eles são classificados de acordo com as ligações que eu tenho na minha estrutura. Se eu tenho uma ligação simples, eu coloco AN. Se eu tenho uma ligação dupla, eu coloco EN. Se eu tenho 2 ligações duplas, entre os carbonos, eu coloco DIEN. E uma ligação tripla, entre os carbonos, eu coloco IN. Ok? E o sufixo para o caso dos hidrocarbonetos é a letra O. Eu vou dar alguns exemplos nos próximos slides para vocês, ok? Por exemplo, vamos lá. Eu tenho um exercício que me dá a fórmula C3H8. Pela fórmula, eu consigo desenhar a minha estrutura molecular. Então, qual seria a estrutura molecular? Seria um carbono aqui, outro carbono aqui e outro carbono aqui, certo? Porque eu tenho 3
Ó, eu tenho 3 carbonos. E quantos hidrogênios? 8 hidrogênios. Eu sei que o meu carbono, ele faz somente 4 ligações. Então, vamos lá. Eu tenho uma ligação aqui e uma ligação aqui. Esse carbono, ele está fazendo somente uma ligação, certo? Esse carbono, ele está fazendo 2 ligações. E esse carbono está fazendo somente uma ligação. E eu tenho quantos hidrogênios para colocar? 8. Então, vou começar por esse primeiro aqui, ó. Um hidrogênio, 2 hidrogênios e 3 hidrogênios, ok? Então, eu completei as ligações desse meu carbono, certo? Esse carbono do meio, se ele já está fazendo 2 ligações e os carbonos eles só fazem até 4, então só faltam mais 2. Então, vou colocar 2 hidrogênios aqui, ó. O que já formam 5... Opa! O que já formam 5 hidrogênios, ok? Então, eu vou completar com mais 3 aqui, porque esse carbono só estava fazendo uma ligação. Então, a partir de agora, ele está fazendo mais 3 ligações, completando as suas 4 ligações possíveis. Então, eu tenho quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8. Então, a minha estrutura molecular é essa daqui, ok? E qual é a nomenclatura? Vamos lá. Vocês lembram qual é o nome que eu dou para quando tem 3 carbonos? Ó, 1, 2, 3. 1 carbono é met, 2 carbono é et e 3 carbonos é prop. Então, começa com prop. Minha letra tá linda. Prop. E depois vem o quê? Vou voltar aqui para vocês. O infixo. Se eu tenho só ligações simples, que é o caso daquela minha estrutura, então eu coloco o infixo an. Ó, só tenho ligações simples. Gente, lembrando que as ligações eu observo entre os carbonos, ok? Então, vou colocar aqui de outra cor para a gente saber, conseguir identificar. Ó, eu só tenho ligações simples entre os carbonos, ok? Então, ó, an, né? Que é o meu infixo. E qual é a terminação que eu falei anteriormente? Lá, ó, o sufixo, né? No caso, dos hidrocarbonetos é a letra O, ok? Então, fica O aqui no final. O nome da minha estrutura é propano, ok? Então, vamos aqui para esse outro exemplo. Ao contrário desse primeiro, que dá a fórmula molecular e a gente tem que descobrir qual é a estrutura e qual é a nomenclatura, nesse segundo exemplo, eles dão a nomenclatura. Então, a partir da nomenclatura, eu vou descobrir qual é a estrutura molecular e qual é a fórmula molecular. Vamos começar pela estrutura. A estrutura nós já fizemos aqui anteriormente, certo? Então, butano. Vou voltar aqui na tabelinha aqui de novo com vocês. Butano, but é o meu prefixo, que é a característica de 4 carbonos, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O an é característica de quê? De ligações simples. Lembram, ó? O an, ligações simples. Então, só vou colocar ligações aqui, ó, simples entre os meus carbonos. E o O é característica de hidrocarboneto. Então, eu só vou simplesmente completar com os meus hidrogênios. Vou colocar aqui de outra cor. Vou colocar de preto. Os hidrogênios. Eu sei que o carbono ele faz 4 ligações. Aqui ele já está fazendo uma ligação. Então, fica mais uma e mais uma. Considerando que eu vou colocar o
hidrogênio, ok? Aqui esse carbono ele está fazendo duas ligações. Então, fica uma e duas, para completar as 4. E assim por diante. Aqui também ele está fazendo duas, então eu vou colocar só 2 para completar 4. E aqui ele está fazendo só uma, então eu vou colocar 3 para completar as 4. Certo? Então, a minha estrutura molecular é essa daqui. E qual é a minha fórmula molecular? A minha fórmula molecular é aquilo que eu mencionei para vocês anteriormente, aqui, ó, no início. É CXHY, que é a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios. Então, vamos lá. Carbonos eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, fica C4. Hidrogênios eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fica C6 ou C4H10. Ok? Gente, agora nós vamos ver os principais substituintes orgânicos, que são o quê? São espécies que substituem átomo ou átomos de hidrogênio na minha estrutura. Daí são vários, então seria muito importante vocês anotarem no caderninho de vocês quais são esses principais substituintes orgânicos, quais são os que mais aparecem aí em questões de vestibular, prova, enfim. É muito importante, viu? Vamos começar aqui, vou só trocar aqui a cor da caneta. Primeiro, nós temos o metil, que é a estrutura característica é H3C com uma ligação simples. Nós temos o etil, que é essa estrutura que vocês estão vendo. O propil, S-propil ou isopropil, ou ainda metiletil, que é essa estrutura aqui, ó. Parece um pé de galinha, certo? Nós temos o butil, ó. É a mesma coisa, quase a mesma coisa de butano, certo? Só muda a terminação, porque agora nós não estamos vendo hidrocarbonetos, nós estamos vendo os substituintes orgânicos. Nós temos o isoamil, ou isopentil, S-amil, ou etil-isopropil, T-pentil, ou 1,1 de metilpropil. Nós temos também S-butil, T-butil, isbutil, pentil, neopentil, etenil ou vinil, fenil e benzil. O bizu aqui para vocês é que a maioria que aparece é metil, etil, propil, isopropil, butil, o benzil, fenil, certo? Os outros aparecem também, mas não em grandes quantidades, assim como aparece esses, ok? E sobre as nomenclaturas em alcanos não ramificados, que foi aqueles exemplos que eu dei ali atrás para vocês. Eles não tinham nenhuma ramificação, eles só tinham carbonos e hidrogênios. Então, é aquilo que eu falei. Primeiro vem o prefixo, que é o número de carbonos. O infixo, que são as ligações, se só tem ligações simples, se tem uma dupla, se tem duas duplas, uma função tripla, enfim. E aí vai. E o sufixo, que na função dos hidrocarbonetos é a letra O. Aí, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 carbonos, por isso que leva a denominação de prop. Eu só tenho ligações simples entre os carbonos, por isso o AN, e é um hidrocarboneto, então eu coloco o O, que é o propano, né, que nós vimos anteriormente. E aqui também tem o exemplo do butano, né, que foi aquele que nós também vimos ali atrás. E a nomenclatura em alcanos ramificados, Vanessa? Como é que fica? Gente, primeiro, a numeração da cadeia principal, que é onde eu tenho os meus carbonos principais ligados aos meus hidrogênios principais, ela deve ser feita de modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Por exemplo, eu tenho uma ramificação aqui, certo? Que é o metil, que é H3C. Então, eu tenho uma ramificação aqui. Como que eu vou fazer a contagem
para eu poder nomear essa minha estrutura. Eu vou contar pelo número menor de carbonos até a chegada na minha ramificação. Por exemplo, vou começar numerando por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poxa vida, minha ramificação aqui ficou em quinto, né? No carbono 5 é muito longe. Então, vamos de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, a minha ramificação ficou em terceiro lugar. Então, essa primeira numeração aqui, ó, é a que está correta, certo? Porque a minha ramificação ficou no menor número possível do carbono, certo? Havendo duas ou mais ramificações iguais, nós usamos o prefixo di, tri, tetra e etc. para indicar a quantidade dessas ramificações. Por exemplo, aqui eu tenho 2 metil, ó. Tenho um aqui e o outro aqui. Então, como é que fica essa nomenclatura? Ó, eu tenho quantos carbonos na minha cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu já sei que é hept, certo? Hept. Eu só tenho ligações simples, ó. Simples, 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 simples e simples. Então, fica an. E a terminação do hidrocarboneto, ó. Só que vale lembrar que as ramificações também entram na nomenclatura. Então, o que acontece? Eu tenho uma ramificação no carbono 3 e uma ramificação no carbono 4. Então, fica 3,4 dimetil, porque eu tenho 2 metil, certo? De 2 e metil, que é o nome da minha ramificação. Então, fica 3,4 dimetilheptano, ok? E, Vanessa, quando eu tenho ramificações diferentes, como é que eu faço essa nomenclatura? Então, você faz a contagem normalmente, tá? Você numera aqui os carbonos da cadeia principal igual aos outros, desde que as ramificações fiquem na menor contagem possível. E você vê quais são as ramificações. Por exemplo, aqui no carbono 3, eu tenho um metil. E no carbono 4, eu tenho um etil, certo? E as ramificações, elas têm que estar em ordem alfabética, pessoal. Vocês não podem esquecer isso. Elas têm que estar em ordem alfabética. Por exemplo, aqui no carbono 4, aqui no carbono 3, ó, eu tenho um metil. Metil começa com M, certo? E aqui no carbono 4, eu tenho um etil, que começa com a letra E. Então, o primeiro que eu vou colocar vai ser o etil. Então, o nome fica 4, porque o etil está no carbono 4. Etil. 3, metil, e a contagem dos carbonos, vem o nome normal da cadeia. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é um hept, né? Só tem ligações simples. Estão vendo? Ó? Só tem ligações simples aqui. Aqui e aqui. Certo? Então, é an e o O de hidrocarboneto. Então, o nome é 4-etil, 3-metil-heptano, certo? E um dos principais cuidados que nós temos que tomar, né, quando nós vamos colocar as nomenclaturas de acordo com a IUPAC, é considerar a cadeia principal mais longa. Por exemplo, gente, muita atenção nesses detalhes. Por exemplo, aqui, ó, ele começou a contar desse último carbono aqui, considerando que isso seja uma ramificação etil, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Mas ele percebeu que quando ele começa por esse carbono, ele tem 7 carbonos na cadeia principal. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então,
A contagem correta seria... Opa, fiz um risco muito grande. A contagem correta seria a maior cadeia principal, que é esse segundo exemplo aqui, ó, com 7 carbonos, certo? Então, eu não tenho um etil como ramificação, eu tenho um metil, porque a minha cadeia principal é a cadeia mais longa, é a cadeia que eu consigo contar mais carbonos, ok? Olha aqui nesse outro exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se eu pegar a contagem desse carbono aqui para os outros lados da cadeia da minha estrutura, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a minha cadeia mais longa é essa daqui. Nesse caso, eu tenho um metil e um etil, ok? Então, lembre-se, pessoal, contem a cadeia mais longa. Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui outra canetinha. Vou pegar verde. E se eu quisesse contar aqui, Vanessa? 1, 2, 3, 4, 5. Poxa vida, minha cadeia maior não é 5, né? É 6. Então, gente, contem a cadeia mais longa e daí você vê quais ramificações que estão apresentando nessa cadeia, ok? E a nomenclatura em alcenos não ramificados. O que acontece? Aqui nesse exemplo, eu tenho uma estrutura com 4 carbonos, certo? E tem uma ligação dupla entre um carbono e outro. Então, fica com but, porque são 4 carbonos, uma dupla, então eu coloco o en, a posição do carbono número 1, que tá a ligação dupla, né? E a função o, que é o meu sufixo. Então, o nome fica 1. Não esqueça de colocar, você tem que colocar o número em que está, o número do carbono em que está a ligação dupla. Então, ela está no carbono 1. But, de 4 carbonos, en, de ligação dupla, e o, de hidrocarboneto. Então, o nome fica 1-buteno, certo? Você também pode colocar assim, ó, but, de 4 carbonos, 1, que é onde está a minha dupla, a minha ligação dupla, certo? En, que é da minha ligação dupla, e o. Então, tem esses dois nomes, 1-buteno ou but-1-eno. Para ficar melhor para vocês, eu aconselho vocês colocarem essa primeira nomenclatura, mas aí vai de cada um, certo? E esse outro exemplo aqui, que foi aquele que eu fiz junto com vocês, que a partir do nome nós podemos determinar as fórmulas. Por exemplo, eu tenho X2-eno. X vem de 6 carbonos, certo? 2 quer dizer que eu tenho uma dupla, 2-en no caso, quer dizer que eu tenho uma dupla no carbono 2. Então, eu tenho uma dupla, fica o en, né? E o O vem de hidrocarboneto, então fica hexeno ou X2-eno. E a minha estrutura, a minha fórmula estrutural, no caso, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, já que eu tenho 6 carbonos. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 2, então tá aqui, ó, uma ligação dupla no carbono 2. E eu coloco os meus hidrogênios para completar a minha estrutura, tá? E a fórmula molecular é aquela que eu coloquei para vocês. CXHY, que no caso são 6 carbonos, e 12 hidrogênios. Então, fica C6H12. Gente, prestem bastante atenção nesse slide em específico também, porque são muitos detalhezinhos que vocês têm que saber.
Por exemplo, a nomenclatura em alcenos ramificados e que tenham as ligações duplas, nós vamos dar prioridade para numerar os carbonos da cadeia principal através da ligação dupla, independente se tenha ramificação ou não. Lembra que nesses exemplos que eu dei anteriormente, aqui, ó, eu dou prioridade para as ramificações, mas é porque aqui não tenho nenhuma dupla. Quando eu tenho duplas e ramificações, eu dou prioridade para dupla, ok? Por exemplo, nesses exemplos aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla no carbono 2 e eu tenho uma ramificação no carbono 5. Eu vou começar a numerar pela ligação dupla, certo? Pelo carbono mais próximo da ligação dupla. Se eu fosse começar a numerar por aqui, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, estaria errado, porque a minha dupla ficaria muito longe do carbono 1, ok? Então, eu começo a numerar pela minha dupla, independente se eu tenho ramificações ou não. Então, como que seria a nomenclatura dessa estrutura? Ficaria 5-metil, X, porque são 6 carbonos, 2, porque a minha ligação dupla está no carbono 2, N de ligação dupla e O de hidrocarboneto. Então, fica 5-metil, X2-eno. E tem aqui também a nomenclatura antiga, que é 5-metil, né? 2-hexeno, que é aquele exemplo lá que eu falei para vocês, certo? Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho uma ramificação no carbono 3. No carbono 3, certo? Então, eu começo a contar, e eu tenho uma ligação dupla no carbono 2. Então, a minha contagem não seria daqui para cá. Ela começa desse carbono aqui para os outros, ok? Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos na cadeia principal. Então, como que ficaria a nomenclatura dessa estrutura? Ficaria 3 propil, ok? Porque essa ramificação é propil. Hept, de 7 carbonos. 1, porque a minha ligação dupla está no carbono 1. En, de ligação dupla. E O, de hidrocarbonetos. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Que a minha contagem da cadeia principal começa pelo carbono mais próximo da ligação dupla. Porém, a nomenclatura continua com a ramificação primeiro. Lembrando que tem que ser em ordem alfabética, tá? Então, prestem bastante atenção nesses detalhes. Gente, como é que funciona a nomenclatura em alcadianos ramificados e não ramificados? Nesse primeiro exemplo, eu tenho um alcadieno não ramificado. Então, eu coloco a numeração, tá? Normal da cadeia principal. E a nomenclatura fica buta, né? De 4 carbonos, 1,3, porque as minhas ligações duplas estão no carbono 1 e no carbono 3. En, né? Porque são duas ligações duplas e O de hidrocarboneto. Então, fica buta 1,3 dieno. E em alcadienos ramificados, como que fica? Eu coloco a minha numeração pela ligação dupla mais próxima, certo? A minha numeração da cadeia principal, no caso, pela ligação dupla mais próxima do primeiro carbono. E vou colocando a nomenclatura. Então, fica 4-metil, porque aqui no carbono 4 eu tenho esse metil aqui. Oct, porque são 8 carbonos na cadeia principal. 2,5, porque eu tenho aqui, ó, uma ligação dupla no carbono 2 e uma ligação dupla no carbono 5. Então, fica 2,5 dien, porque são duas ligações duplas e O. Certo? Então, fica 4-metil, oct,
né? A 2,5 dieno. E a nomenclatura em alcinos não ramificados, como que ficaria? Eu coloco a minha numeração normal, certo? Eu tenho essas duas fórmulas estruturais, na verdade, essas três fórmulas estruturais, né? E vamos observar essa daqui, ó. Nessa daqui eu coloco a minha numeração a partir da ligação tripla mais próxima do primeiro carbono. Então, fica 1, 2, 3, 4 e 5. A minha ligação tripla está no carbono 2, então como que ficaria essa nomenclatura? O número de carbonos, né, que é pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. Se eu tenho uma ligação tripla, é in, e a posição do carbono número 2, que no caso é da minha ligação tripla, e eu tenho a função, que é o meu sufixo O, de hidrocarboneto. Então, o nome fica 2, porque está no carbono 2. Pente, porque são 5 carbonos, in de ligação tripla e O de hidrocarboneto. Então, fica 2-pentino, certo? E a nomenclatura em alcinos ramificados, como que ficaria? Eu faço a contagem da minha cadeia principal a partir da ligação tripla mais próxima do carbono 1, certo? E a nomenclatura ficaria: aqui no carbono 4, eu tenho metil. Então, fica 4-metil, pente, que são de 5 carbonos na cadeia principal, 2, porque a minha ligação tripla está no carbono 2, in de ligação tripla e O de hidrocarboneto. Então, fica 4-metil, pente 2-ino, ok? E nesse segundo exemplo aqui, ó. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma ligação tripla e uma ramificação. O que acontece? Vocês devem estar pensando assim, ó. Ah, mas ela falou que eu tenho que começar a contagem da ligação tripla mais próxima do carbono 1. Só que se eu começar a contagem da direita para a esquerda, é a mesma coisa que eu começar da esquerda para a direita, nesse caso em específico. Como eu tenho uma ligação tripla e uma ramificação aqui, eu começo da direita para a esquerda. Então, ficam 6 carbonos, né? Uma ligação tripla e uma ramificação metil. Então, como que fica a nomenclatura? 2, porque o meu metil está no carbono 2, né? 2-metil, X de 6 carbonos na cadeia principal, 3, porque a minha ligação tripla está no carbono 3, in de ligação tripla e O de hidrocarboneto. Então, fica 2-metil, X, 3-ino. E como que acontece a nomenclatura em ciclanos não ramificados e ramificados? Gente, vocês não vão poder esquecer que a nomenclatura em ciclanos, que são ciclos, né, de cadeia fechada, eu sempre vou ter que colocar o ciclo na frente, ok? Aí eu faço a nomenclatura normal. Prop, depois vem a quantidade de carbonos na cadeia principal, nesse caso aqui são 3, então é prop. An de ligações simples e o O de hidrocarbonetos. Então, fica ciclo propano. Esse outro exemplo aqui, eu tenho 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ciclo vem na frente, X de 6 carbonos, An de ligação simples, né, que eu não tenho nenhuma dupla, e O de hidrocarboneto. Então, é ciclo hexano, ok? Existindo apenas uma ramificação no ciclo, devemos citá-la antes do nome ciclano, no caso. Se eu tenho essa ramificação aqui, ó, que é um etil, eu coloco ela antes da nomenclatura da minha cadeia principal. Então, fica etil, ciclopentano, porque só tem ligações simples e são 5 carbonos na minha cadeia principal. Ó, tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então, fica etil, ciclopentano. E quando existirem substituintes diferentes, a numeração deve iniciar-se segundo a ordem alfabética e percorrer o anel, a fim de obter os menores números para os outros
radicais. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 5 carbonos na minha cadeia principal, certo? Então, o que acontece? Aqui eu tenho 2 metil, certo? Se eu tenho 2 metil e aqui eu tenho um etil e o etil em ordem alfabética vem primeiro que metil, então o que acontece? Eu ponho 3 etil, desculpa, 3 etil, 1,1, já que eu tenho 2 metil aqui, né? Então fica 1,1 de metil, porque são 2 metils, ciclo pentano. Pente de 5 carbonos, AN de ligação simples e O de hidrocarboneto. Então, a nomenclatura fica 3-etil, 1,1 dimetil ciclo pentano. E a nomenclatura em ciclenos não ramificados e ramificados. Por exemplo, nesse cicleno aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, é but, certo? E ligações simples, eu tenho 3 ligações simples e uma ligação dupla. Então, se eu tenho ligação dupla, é em. E a função é o, né? No caso de hidrocarboneto. Então, como é que ficaria essa nomenclatura? Ciclo, certo? Porque é uma cadeia fechada. Buteno, ok? E nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. No caso, é um cicleno ramificado aqui, porque eu tenho um metil, certo? Então, são 5 carbonos na cadeia principal, uma ligação dupla aqui no primeiro carbono, e também no primeiro carbono eu tenho uma ramificação, no caso, o metil. Então, como que ficaria a nomenclatura? Fica um metil, né, que a ramificação vem aqui primeiro, ciclo de cadeia fechada, penteno, porque eu tenho uma ligação dupla aqui no meu primeiro carbono. E lembrando que a ligação dupla ela tem preferência na numeração das cadeias que são fechadas, né? E as ramificações devem ficar nos menores números possíveis. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Se eu fosse numerar daqui para cá, no caso, no sentido horário, como que ficaria? 1, 2, 3, 4. Então, a minha ramificação ficaria num carbono muito longe. Por isso que eu numero no sentido anti-horário. Fica 1, 2, 3. Então, a minha ramificação fica aqui no carbono 3. E como que fica a nomenclatura? 3-metil, ciclo, porque é uma cadeia fechada, pente de 5 carbonos na cadeia principal, N de ligação dupla e O de hidrocarboneto. Então, fica 3-metil ciclo penteno. E nos aromáticos, gente, como que funciona a nomenclatura? Os aromáticos são aqueles que possuem os anéis benzênicos. Lembra que eu falei daquele círculo no meio? Lá no início? Pois bem, fica desse jeitinho bem aqui, ó. O aromático em si, ele já tem o nome de benzeno, certo? Então, vocês podem ver, às vezes, uma estrutura, na verdade, desculpa, uma estrutura com benzeno, ok? Por exemplo, o metilbenzeno, ou também conhecido como tolueno, que é um benzeno com um metil, ok? Aí nós temos o naftaleno, que são 2 anéis benzênicos juntos, e nós temos o antraceno, que são 3 benzenos juntos, ok? Gente, aqui nos aromáticos, no caso de 2 ramificações, eles são usados nós utilizamos os prefixos orto, meta e para, ou o, MP, certo? Como que funciona? Eu tenho a minha ramificação, minha primeira ramificação aqui no primeiro carbono da minha cadeia principal. Os outros 2 carbonos eu chamo de orto. No caso, o próximo seria o meta e o de frente para a primeira ramificação seria o para.
O que acontece? Nesse primeiro exemplo aqui, ó. Nesse primeiro carbono eu tenho um metil. E no segundo carbono eu também tenho um metil. Só que, quando eu vou nomear, eu posso colocar orto, porque a minha segunda ramificação está no meu carbono orto. Lembra que eu falei aqui para vocês que o próximo seria o orto? Pois é. Então, eu coloco orto dimetil, porque são 2 metil, benzeno, ok? Nesse segundo exemplo aqui. Eu tenho o meu primeiro carbono aqui com o meu metil. Então, o próximo seria o orto e o próximo seria o meta, que é onde está a minha segunda ramificação. Então, fica meta dimetil, porque são 2 metil, benzeno. E aqui nesse terceiro exemplo, ficaria para dimetilbenzeno. Por quê? Porque a minha segunda ramificação, ela está no carbono 4, que fica de frente aqui para essa primeira ramificação. Então, seria orto, meta e para, ok? Então, fica para dimetilbenzeno. E é a mesma coisa aqui para as outras moléculas, gente. Lembrando que eles têm que estar em ordem alfabética. Então, o que acontece? Se eu tenho um etil e um metil, nesse primeiro carbono eu tenho um etil e nesse segundo carbono eu tenho um metil. O segundo carbono, ele é o orto, certo? Então, fica um etil, por quê? Porque o etil, ele vem antes do metil, por conta da ordem alfabética, né? Que começa com E e o outro, ele começa com M. Então, ficaria um etil, 2 metil, benzeno. Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, ficaria 1,2,4, porque são 3 metil. Aí, trimetil, pegar uma caneta aqui. Trimetil benzeno. E nesse último exemplo aqui, eu tenho um orto. Por quê? Porque a minha segunda ramificação, ela tá no meu segundo carbono. Então, fica orto etil, porque o etil, ele vem antes do metil, numa nomenclatura por conta da ordem alfabética. Aí, metil, certo? Benzeno. E quando uma molécula de naftaleno apresenta o radical, ele pode ocupar 2 posições diferentes. Tanto o alfa quanto o beta. No caso, aqui, ó. Eu tenho alfa e os 2 betas e o outro alfa. Então, fica do outro lado também fica do mesmo jeito. Fica alfa, 2 betas e o alfa, certo? Aí, a nomenclatura, como que ficaria? No lugar de 1, por exemplo, eu coloco alfa, metil, porque é uma ramificação metil, naftaleno, ok? E a mesma coisa aqui com esse outro exemplo, no caso seria beta, metil, naftaleno, porque a minha ramificação está no lugar do beta. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a professora Adriana. E obrigada pela atenção.